Bom dia. Nós vamos recomeçar ou continuar o nosso culto a Deus, onde neste culto a nossa maior adoração é estudar a sua palavra, estudar a sua revelação. É compreender o que há de inspirado ou não, né, no livro dos Salmos, na Bíblia, né? Então, qual é o nosso critério? Tudo que é coerente com Jesus, tudo que for coerente com Jesus na Bíblia ou fora da Bíblia, tudo que tem a ver com Jesus, com seu ensino, não é? Com seus objetivos, tudo que casa, é coerente com Jesus, é palavra de Deus. Inclusive na revelação, né? Na natureza, no próprio ser humano, no que o ser humano fala, canta, etc. Tudo que casa, que é coerente com Jesus, isso é palavra de Deus. E tudo que não é coerente, não é palavra de Deus. Pode estar na Bíblia, não é palavra de Deus, porque não é coerente com Jesus. Jesus é a maior demonstração da revelação de Deus. Entende? Então, pode ser dito por Moisés, pode ter sido dito por Davi, pode ser dito pelo profeta, qualquer um dos profetas, pode ter sido dito por qualquer dos apóstolos. Não é palavra de Deus se não coincidir, se não for coerente com o ensino de Jesus. Esse é o critério, tá bom? Então vamos ver aqui no nosso interesse da cristianização, ou seja, observar o Salmo em sua cristianização, né? Então é isso que a gente vai fazer. Estamos aqui no Salmo 18. Já tivemos a primeira parte, que é versículo 1 até o versículo 10. A segunda parte já conversamos, não é? A terceira parte também, versículo 21 até o versículo 40. Depois a gente veio aqui para... cadê? Aqui, 31 a 40. Depois nós temos aqui a parte final, que é do versículo 41 até o versículo 50. Tá? Essa é a parte final do Salmo 18. Vamos ver o que aqui tem e que a gente pode ver como sendo coerente com Jesus ou não. Na maioria dos versículos, a gente viu que não há muita coerência com Jesus. Porém, vamos ver aqui na parte final. Versículo 41, o salmista diz assim: eles, no caso aqui são os inimigos, tá? Eles clamaram, mas não havia quem os livrasse. Clamaram ao Deus, essa é a ideia. Clamaram ao Deus falso, porque só o verdadeiro é o nosso, né? Clamaram, mas não havia quem os livrasse. Clamaram até ao Senhor, mas ele não lhe respondeu. Ele só responde a gente, não responde os outros, porque os outros são inimigos, os outros são indignos, nós somos dignos, mas eles são inimigos. É o espírito do salmista, inclusive no salmo todo. Aí, versículo 42. Então eu os reduzi a pó. Nada a ver com Jesus. Eu os reduzi a pó, como poeira ao vento. Eu os joguei fora como a lama das ruas. O comportamento, fazer isso com o inimigo, não é de Jesus, e ter essa alegria de ter feito isso, muito menos de Jesus. Está longe, ele está aí anos-luz de distância de Jesus. Totalmente incoerente com o ensino de Jesus. Eu os reduzi a pó, a nada. É assim que ele fazia com os vizinhos ali, entendeu? De Israel. Fazia e Israel ainda faz, em nome de Deus. Não tem nada a ver com Jesus. Versículo 43. Tu me livraste das brigas do povo. Tu me puseste como cabeça das nações,
O povo que eu não conhecia me serviu. Tem muita gente, muito teólogo, que fica inventando coisa, que isso aqui é messiânico, está falando de Jesus. A dizer que povo que eu não conhecia me serve. Ah, não, isso aí é o seguinte, aquele povo que era mais rebelde e agora... Nada a ver, não tem nada a ver com Messias isso aí. Isso aí é da carnalidade do salmista. Ele está dizendo aqui, tu me levaste, me livraste da briga do povo, tu me pousaste como cabeça das nações, né? O povo que eu não conhecia me serviu. Quer dizer, ele andou de maneira dura, violenta, genocida contra os povos vizinhos e agora estava todo mundo servindo ele. Esse é o espírito do salmista. Nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. Versículo 44. Ao me ouvirem, logo me obedeceram. Estrangeiros se sujeitaram a mim. Claro, perverso, maldoso, sanguinário, genocida. Todo mundo tinha medo. Aí vem Davi com o exército dele. Todo mundo se ajoelhava para não sofrer as consequências. Nada a ver com Jesus. Não é assim que Jesus manda a gente tratar. Primeiro, que quem está com Jesus não tem inimigo, porque ama. E segundo, que não faz assim, não é perverso, maldoso. Aquilo que ele culpa aos outros, na verdade, era o que ele fazia com os outros. Versículo 46. O Senhor vive, e bendito seja a minha rocha, e exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que me dá vingança. Nada a ver. Jesus está longe disso aí. O Deus da minha vingança, e sujeita os povos debaixo de mim. Eu sou poderoso. Deus faz as coisas que eu quero. Deus submete todo mundo ao meu poder. Nada a ver com Jesus. Nada a ver com a revelação de Deus. Pura carne. E o que é pior, usando Deus para a maldade dele. Dos homens maus, os que são religiosos são os piores. Porque usam Deus para suas maldades. Versículo 47, é o da vingança, né? Versículo 48, aquele que me livra dos meus inimigos, eu crio os inimigos e ele me livra dos inimigos, né? Tu também me exaltas sobre aqueles que se levantaram contra mim, tu me livras do homem violento, ele é o violento, ele é o violento. Mas os outros, vítimas, é que são os violentos. Essa é a ideia de Israel até hoje. Israel entrou naquele lugar empurrado pela ONU e chegou ali, saiu matando gente, roubando terra, roubando riqueza, tudo. Toda vez que alguém reage contra, é inimigo, terrorista. Vão matar, tirar o sangue. E aí recebe apoio da ONU e do dinheiro americano para comprar armas e sair matando todo mundo. Tudo cristão, viu? É o joio perverso, maligno, que usa o nome de Deus e do cristianismo para fazer a maldade. Versículo 48, aquele que me livra dos inimigos, né? Versículo 49, por isso, Senhor, Por isso, Senhor, eu te louvarei entre as nações, porque eu venci todas elas, tu me deste e eu sou perverso entre eles.
Eu te louvo, Senhor, e cantarei ao teu nome. 50. Que faz grandes as salvações do seu rei, e pratica a bondade para com seu ungido, é só eu, Davi, sua semente para sempre. Nada a ver com Jesus. Maldoso, perverso, genocida, bandido, e usava o nome de Jesus, o nome de Deus, para tanta maldade. E agora está dizendo que louva a Deus, porque Deus dá a oportunidade dele botar para fora essa maldade, essa perversidade dele. Vamos ver o que é que há de coerente com Jesus. Aqui tem nada. Nada desses versículos pode ser entendido como coerentes a Jesus. Mas a maldade, né, está presente. Então vamos ver as incoerências com Jesus naquilo que o salmista mencionou dos versículos 41 a 50. No versículo 41, o inimigo, Senhor, né? Os inimigos clamaram até ao Senhor e não foram ouvidos. O salmista nega o amor e proteção de Deus aos outros considerados inimigos. Deus não ama eles, Deus ama nós. Deus detesta eles, Deus protege nós. Afirma que só ele é o protegido e amado de Deus. Não conhece Jesus, não conhece o amor de Deus. O Deus dele é esse Deus que Moisés entendeu totalmente diferente do Deus real, o Deus de Jesus. Versículo 42, a segunda incoerência. Então eu venci e destruí. Venci e destruí cada um deles. O salmista entende que Deus deixou de proteger seus inimigos para que ele pudesse exercer maldade sobre os seus inimigos. Para que o salmista está dizendo o seguinte, olha, eles clamaram que Deus cuidasse deles, mas Deus fez o seguinte, Deus abandonou para que eu trucidasse eles, para que eu os matasse. Esse é o espírito do salmista. Entende que Deus deixou de proteger seus inimigos para que ele pudesse exercer sua maldade sobre eles. Em outras palavras, Deus era cúmplice para a cabeça do salmista. Deus era cúmplice dos crimes e perversidades que exercia contra seus considerados inimigos. É por isso que aquela frase que eu sempre lembro, dos maus, dos homens que são maus, aqueles que são religiosos são os piores. Porque eles não fazem sozinhos a maldade deles. Eles colocam Deus no meio. E aí eles se sentem com mais autoridade para usar da sua maldade. São mais perversos. São mais malignos. Esse é o espírito do salmista. Deus nem deu atenção para ele, sabe para quê? Para que eu pudesse trucidá-los. Deixa eu ver aqui exatamente o termo que ele usou. 42. Eu os reduzi a pó. Lá na frente ele vai usar a seguinte palavra. Cadê? Ele vai usar o seguinte.
Versículo 47. Que Deus da minha vingança. Ele vai usar depois outra palavra, justamente para mostrar esse ardor, essa alegria de ser mal, perverso contra os seus inimigos. E usando Deus. Deus, além de ter me dado autoridade para fazer isso, Deus os desprezou. Deus não deu atenção a eles, não protegeu para que eu pudesse agir duramente contra eles. Não conhece Jesus. Não conhece Jesus. Não tem nada de coerente com o ensino de Jesus. Versículo 43. O Senhor me colocou como cabeça das nações que eu nem conhecia. O salmista não está falando de Jesus, como alguns teólogos lembram. Isso aí é Jesus. Ele foi colocado como cabeça das nações. Não, ele está falando dele, o salmista. Eu fui colocado como cabeça das nações por Deus para ser mau e perverso contra essas nações, para subjugá-los. Não tem nada a ver com Jesus isso, não. Então, cabeça das nações que eu nem conhecia. O salmista não está falando de Jesus, até porque Jesus conhece bem todas as nações e todo mundo. Ele está falando de sua prepotência, de que o único verdadeiro Deus estava a serviço dele, lhe dando toda a condição para dominar completamente a todos os seus vizinhos. Ele estava justificando a maldade dele. Eu estou sendo ruim, perverso, mau, sanguinário, guerreiro, maldoso contra os vizinhos do meu, de Israel, porque Deus me deu essa autoridade. Ele está justificando. Versículo 44 e 45. O Senhor fez povos estrangeiros se submeterem a mim. Esse é o Deus que ele acredita. Na verdade, ele usou foi armas, matança, ele usou sangue, ele usou espada para que isso acontecesse. Mas aí não foi eu não, foi Deus. Eu fui apenas um instrumento na mão de Deus para fazer tanta maldade com essas pessoas. O Senhor fez povos estrangeiros se submeterem a mim. Ele está justificando suas ações maldosas e perversas sobre os seus vizinhos, o domínio escravo que exerceu sobre eles, como sendo vontade e atuação de Deus a seu favor. Nada a ver com Jesus, totalmente incoerente com Jesus Cristo. Versículo 46. Deus é a minha rocha e salvação. As palavras são bonitas e até parecem de adoração, né? Mas a intenção é dizer que o Senhor é digno de exaltação pelo fato de sempre favorecer os interesses e as maldades dele e a destruição dos seus inimigos. Senhor, tu és minha rocha, tu és a minha força, tu és o meu poder, Senhor, eu te louvo. Parece uma coisa bonita e a gente canta isso, para adorar a Deus. Mas a intenção do salmista é dizer, Senhor, eu te louvo porque tu fazes aquilo que eu quero. Eu te louvo porque tu me dás autoridade para exercer essa vontade, esse prazer de ser ruim com as pessoas. Versículo 47 e 48. Adoro o Deus que dá minha vingança e submete os povos a mim. Versículo 47 e 48. O salmista afirma que ele crê
e exalta um Deus de vingança, um Deus que faz mal aos outros para favorecer a ele e ao povo dele. Um Deus sem amor, injusto, nada de santidade nesse Deus que ele acredita, porque a santidade real não faria isso aí. A santidade real, ela é alimentada pelo amor. A justiça real, verdadeira, é alimentada pelo amor. E esse Deus que ele está falando aí não tem nada a ver com o Deus que Jesus ensinou, o Deus que Jesus demonstrou na sua existência, na sua vinda ao mundo. Ah, mas ele é de mais tempo, ele é de muito antes, ele não poderia saber. Não, ele poderia saber sim, porque Jesus é apenas a demonstração da revelação de Deus que está entre os homens desde a época de Adão até o último ser humano sobre a face da terra. Não justifica, porque o Espírito Santo, que trabalha o coração de uma pessoa salva, também trabalhava naquela época. Não é um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento, não. É o mesmo Deus. E se a gente for medir, o salmista aí com tudo isso, não é nem melhor, nem pior do que a gente. Nem melhor, nem pior. Somos isso aí, é a cópia da gente. Versículo 49 e 50. Por isso eu te louvo, Senhor, entre as nações. Bonito, né? As palavras são belas. A promessa é bela. Senhor, eu vou te louvar entre todo mundo. Mas a motivação para ser e fazer isso é contra os ensinos de Jesus. O salmista tem motivos egoístas para esta disposição em exaltar a Deus pelo mundo. Eu te louvo, Senhor, entre as nações, porque tu me colocaste como cabeça dessas nações. Ou seja, eu te louvo porque tu me deste autoridade para trucidar, para matar, para perseguir, para roubar, para fazer tudo contra essas nações vizinhas a Israel. Eu te louvo por isso. É isso que o salmista está falando. Nada a ver com Jesus. Nada. Ele está longe, muito longe, de passar perto do que Jesus ensinou. Disso aí não tem nada a ver com inspiração, não tem nada a ver com a revelação de Deus, não tem nada a ver com palavra de Deus. Nada. Isso aí é puro coração maldoso, perverso de um ser humano, que não é nem pior, nem melhor do que cada um de nós. Isso mostra o tamanho da paciência, da misericórdia de Deus com ele e com todos nós. Vamos aqui para os nossos motivos de oração.